Então, capítulo 1 de Gênesis, logo no versículo 1, já fala assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa palavra criou é criar do nada. Só Deus pode criar do nada. Mas olha que interessante no versículo 2: a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. A terra era sem forma e vazia. Como Deus ia criar algo sem forma e vazio? Então, existem algumas linhas teológicas que dizem, e que eu creio, que entre esse período houve o quê? Houve a rebelião de Lúcifer e ele foi expulso do céu. E mediante ele ser expulso do céu, ele caiu aqui na terra e a terra ficou ela se tornou sem forma e vazia. Mas havia ainda um governo de Deus, porque o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, como que controlando aquilo. Então devia ser muito sombrio. Aqui fala de caos, né? E nós vamos perceber que nosso Deus é um Deus de ordem e de organização. E para isso, a primeira coisa que ele disse no primeiro dia da criação: haja luz. E logo em seguida já está dizendo: e houve luz. O falar de Deus traz à existência aquilo que não existe. E no versículo 4 diz assim: e separou luz das trevas. Aqui no capítulo 1, em média, nós temos mais de 4 vezes a palavra separou. O nosso Deus também é um Deus de separação. E aqui ele fala: separou luz das trevas. Ele fez luz para o dia, trevas para a noite. Então, ele separou. Depois, no segundo dia, ele também separou. Separou as águas de cima e as águas de baixo. Então, olha, novamente separação. E no terceiro dia, o que aconteceu? Ele falou: apareça a parte seca, que ele chamou de terra, a parte seca. Então, houve a terra e houve os mares. Aqui eu quero fazer só salientar algo, que antes a terra ela era uma junção de todos os continentes juntos. Provavelmente com esse caos que houve, a terra se separou. Então, quando veio a porção seca, nós temos hoje aqui, nós temos lá a Europa e a Ásia, a Austrália separada, nós temos as ilhas, temos a América do Sul e do Norte, que é uma única parte de terra, né? E temos a África também ali separado, o continente africano. Então, no meio disso tudo veio os mares. Então, antes tudo isso era junto. E aí o Senhor também no terceiro dia ele fez o quê? Que haja cobertura de vegetações. E ele salienta muito também aqui nesse capítulo que tudo salienta sementes e fala que tudo seja produzido conforme a sua espécie. Então, o Senhor também, ele põe cada coisa no seu lugar, na sua espécie. E no quarto dia, ele pôs os luminares. Então, o sol para alumiar o dia e a lua para alumiar a noite. E aqui é algo muito simbólico. E toda a Bíblia relata também sobre isso. Que aqui nós temos o quê? Os luzeiros no céu, né? Mas o sol representa a Cristo. A Bíblia fala que Cristo também é o sol da justiça. E Cristo, ele vai alumiar, vai trazer luz, né? E a primeira coisa que Deus fez foi luz, né? Então você vê que tudo tem uma simbologia aqui. E houve a separação entre luz e a escuridão. E o que é a lua? A lua é para governar e regular o andamento da noite. A lua representa a igreja hoje, porque a lua ela reflete o que? A luz do sol, e a igreja reflete a luz de Cristo. Então nós aqui lendo a Bíblia, nós estamos aqui como igreja, refletindo a luz de Cristo como luas, como lua, e é o que? Alumiando esse período que é um período que nós estamos vivendo da humanidade, acho que mais trevoso que houve, né? Com mais trevas, porque é o mundo todo passando por uma mesma circunstância. E no quinto dia
foi feito, né, a parte das aves e os grandes animais aquáticos. E o que eu quero destacar aqui? Que Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E no sexto dia? No sexto dia, o Senhor fez o quê? Toda a parte dos animais, animais selváticos, domésticos, e também fez algo maravilhoso, que foi nós. Façamos o ser humano a nossa imagem. Então fez o homem. Você vê que aqui usa a palavra façamos, a palavra está no plural. Então aqui nós vemos uma primeira reunião do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque nós somos especiais. E olha que interessante também, nós fomos feitos no sexto dia. É como uma mãe que está grávida. Ela prepara todo o enxoval, prepara o quarto do bebê, prepara tudo para receber o bebê. Dessa mesma forma, Deus preparou tudo. Até a mãe pode fazer e comprar o enxoval sozinha, pode escolher a decoração do quarto sozinha, pode um monte de coisa sozinha, mas quando ela foi para fazer o bebê, foi junto com o pai, foi em união. Então, olha que rico aqui. E o Senhor falou aqui: de acordo com a nossa semelhança, dominem eles sobre os grandes animais, todas as feras da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Então Deus deu domínio ao homem aqui quando fez. E no versículo 27 fala assim: a sua imagem Deus os criou, macho e fêmea os criou. Também Deus os abençoou. Então, o que nós vemos também aqui? Que para os animais e tanto para o homem, eles iam se alimentar somente de vegetais. Então, nessa época, não era morto nenhum animal para servir de alimento, nem para o homem, nem para os próprios animais. Então, e depois Deus que criou aqui no sexto dia, o que ele disse? Muito bom. Nos outros dias ele disse o quê? Bom. Mas aqui Deus olhou para a sua criação e disse: muito bom. Então assim nós terminamos hoje o capítulo 1. Vocês podem estar colocando o versículo que vocês mais ganharam, o que vocês desfrutaram desse capítulo. Até mais.